Nós estamos próximos de finalizar o mês de outubro e vamos entrar no mês do aniversário da nossa igreja. Se prepare para esse momento. Na sexta-feira nós teremos um culto e é imperativo, é importante que toda a igreja esteja. No sábado nós teremos um batismo na parte da manhã. Vamos ter o nosso culto e vamos ter uma comunhão. Comer juntos. No domingo pela manhã, ali pelas 9h, nós vamos ter o nosso culto de lava-pés. E é importantíssimo toda a igreja participar. À noite, nós teremos a apresentação dos irmãos que forem batizados. Apresentaremos as nossas ofertas de planta. Por isso eu quero te pedir que você comece a pensar sobre o objetivo das suas ofertas de planta, se caso você for praticá-las, fazê-las. Por favor, não chegue de última hora e, tipo assim, eu tenho que fazer alguma coisa, porque, né, o que as pessoas vão pensar de mim? Não há necessidade para isso. É uma coisa séria e que implica em respostas para a sua vida. E a oferta de planta, ela é extremamente importante para aquilo que você sonha em adquirir, em ter. O que a gente adquire? Família é uma coisa que é adquirida. Você não escolhe pai, não escolhe mãe, mas você escolhe esposo, escolhe esposa. E um homem bom, casado com a mulher errada, é problema a vida inteira. Porque por ser um homem bom, ele não vai querer acabar com o relacionamento. Mas é um relacionamento que será de limitações, é um relacionamento que será de fracassos. Uma mulher boa, casada com um homem errado, ela sempre estará infeliz e sufocada, fingindo uma honra que nunca vai ter. Então, para algumas mulheres aqui hoje, o que resta é a libertação. Já não tem muita escolha, né, Aline? É esperar o dia do Senhor, né? Para homens também, né, Tião? Tem que... Um homem realizado, né, Sandra? Feliz, mimoso, né? Mimoso não, né? Formoso. Então, família é algo a apresentar diante de Deus. Pastor, mas isso é importante? É.
A mãe pode ter sido o trem mais sem ideia do mundo, o pai o mais preguiçoso do planeta, mas ele não quer ver os filhos fracassados, sofrendo. Então cabe aos pais sacrificar, sim, pelo casamento dos filhos. Irmãos, eu não sei se o Mateus é a melhor pessoa do mundo para ter casado com a Débora, mas alguém para ter mais paciência com a Débora no planeta, eu tenho certeza que não existiria. Ele é pirracento, ele é da linha da Lívia. O negócio não é tão simples assim não, ele também tem as armas de defesa dele. Mas eu louvo a Deus todos os dias pela vida do Mateus. Mas sacrifiquei e roguei muito a Deus, não pela pessoa perfeita, mas pela pessoa que equilibra tudo que Deus quer construir. Orei, sacrifiquei muitas vezes pela vida do Eduardo Filho. Se não pegar quebrante, eu entendo que a coisa enlerou. Uma boa moça, que a gente tem que ficar danando, porque o Eduardo Filho é folgado, e a Thalita é muito para frente. Se deixar, o Eduardo Filho acomoda, vira velho inseto, fica sentado vendo a minha avó tirar leite, porque ele não gostava, e a avó não tinha paciência para esperar. Pastor, mas orar e sacrificar por isso, o que é mais importante na vida do homem depois da fé dele em Deus? Não é a família? É a família. Então a sua família vale todos os sacrifícios que você puder apresentar diante de Deus por ela. Por quê, irmãos? Uma pessoa errada que passar 10 dias na companhia da sua família cria um problema que vai acompanhar por resto da vida. Por isso, apresente diante do Senhor. Você não sabe da onde que o mal vem, da onde que o bem vem, mas Deus sabe. O que você quer conquistar? Você quer comprar um carro novo? Ah, pastor, eu não vou colocar isso diante de Deus. Você vai colocar diante de Deus. Você vai colocar diante de quem? Especifica. Coloque diante de Deus. Ah, quer dizer que eu vou pedir hoje e amanhã vai acontecer? Raras exceções pode até ser, mas na maioria das vezes, a fé é algo que precisa ser alimentado. Esses dias o Carlos Henrique me mandou algumas lembranças de oração, de anos atrás, e ele colocando carros que ele pedia, que eram simplesmente impossíveis para a realidade dele de adquirir naquele momento. Bons carros, excelentes carros. No que ele mandou, eu perguntei: esses carros ainda são possibilidade? Ou hoje eles não estão com você simplesmente por escolha? Ele falou: por escolha. Eu posso adquirir qualquer um deles. Mas quando apresentava diante de Deus, era uma coisa impossível, Isso não é para ele não, é para todos nós. Quando Deus coloca algo no meu coração, irmãos, às vezes eu sei que aquilo vai ser para daqui 10 anos, mas eu já começo a alimentar aquilo todos os dias.
As ofertas de plantas são com esses objetivos. Mas tem que ser algo que parte de você, da sua necessidade, da sua ambição, do seu desejo. Você não vai ser manipulado, não vai ser induzido. Agora, se você for agir com inteligência, você vai entender o momento e a importância disso. Amém? Então, esse final de mês, irmãos, ele tem tudo para ser muito perigoso. Leram a mensagem, a última mensagem que eu mandei no grupo, que eu escrevi? É fato. É fato. Mas nós não caminhamos pelo mundo. Nós caminhamos em Deus. Ainda eu quero sair do tema sobre a mudança de nome e falar com você hoje ainda sobre algo que é extremamente relevante para a igreja nesse momento. E nós vamos ler do Apocalipse sobre a carta à igreja de Pérgamo. E como que a mensagem que Cristo, por intermédio de João, ou aquele ser angelical, por intermédio de João, disse às 7 igrejas da Ásia Menor. Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, no livro da Revelação, no capítulo 2, no versículo 12. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: ao anjo, irmãos, Apocalipse aí, se estiver difícil, é o último livro da Bíblia. Costuma ter uns mapinha, tem Bíblia que tem algumas chaves bíblicas, tem um dicionáriozinho, tem hino que tem Bíblia que tem até a harpa, o cantor cristão, mas da Bíblia é o último livro. Pastor, eu sou da era digital, né? Eu carrego, mas eu quero fazer um pedido para você. Tenha uma Bíblia revista e atualizada. Aconselho já comprar uma grande, porque se os seus olhos estão bons hoje, amanhã não estará essas coisas. E uma Bíblia boa, bem zelada, ela te acompanha a vida toda. Carregue uma Bíblia. Se virar um problema com o celular uma hora, ou com um tablet, alguma coisa, e o seu coração apertar, ou você topar com uma situação difícil aí de gente endemoniada, você vai ver que vai te dar uma vontade de cantar corinho, de ler a Bíblia, e aí você vai descobrir que você não sabe nada de Bíblia, que você não lembra nada. Até o Salmo 23 você erra, você mistura ele com o Salmo 91, começa a rezar o credo junto, vai para rezar o Pai Nosso, sai uma Ave Maria no meio, porque qualquer coisa está valendo para poder ficar livre da situação. Esses dias, não tem muito tempo, eu fiquei com uma situação aqui no escritório, aqui, com uma mulher, uns 40 minutos endemoniada na poltrona, contorcendo igual uma cobra. Eu falei, gente, a igreja precisa estar aqui, todo mundo aqui dentro. E eu queria deixar essa mulher dar uns gritos, fazer umas estripolias aqui,
só para ver quantos que aguentava ficar. A hora que vinha o mau cheiro. Já sentiu o mau cheiro, Celina? A pessoa endemoniada, ó, aquela rota, a hora que ela transpira, conforme a pessoa sai dando vômito do local. Vê uma pessoa vomitar uma bucha de cabelo. Não, pastor, isso não existe. Não. Você vai ver ainda. E aí você vai lembrar do que eu estou falando. Aí você vai sentir inveja dos testemunhas de Jeová, que além da Bíblia deles, ainda anda com a revistinha, que fica jogando versículo um no outro assim, para poder, você vai falar assim, oh meu Deus, tenha uma Bíblia, carregue essa Bíblia, zele dela, amém? Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes, Apocalipse 14, fala de uma Jerusalém celestial, o trono de Deus estabelecido, e um homem vestido de linho, de branco, montado em um cavalo branco, que sai para enfrentar o anticristo e o seu exército, e da sua boca saía uma espada de 2 gumes, e sem que homem algum, anjo algum fizesse nada, pelo poder da sua boca, pelo poder da sua voz, ele destrói, segundo as medidas, 200 milhões de soldados. E aqui está dizendo, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. A palavra de juízo e de justiça. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, guarde esse nome, Antipas, minha fiel testemunha. Que honra, né, Celina? Um homem que ninguém sabe a história dele, mas escrito na Bíblia, por uma palavra do céu. Quem está falando aqui é um ser angelical ou é o próprio Cristo, que está dizendo a João, eu conheço Antipas, eu sei o que aconteceu com ele. Fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, ou senão, virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. As 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje todas estão onde é a Turquia, e alguns textos, ou essa palavra, mesmo sendo dita quase 2000 anos atrás, ela é muito atual para hoje. Espada de 2 gumes, não é aquele que tem a espada de 2 gumes, aquele que é a espada de 2 gumes.
Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E penetra até a divisão da alma e do espírito. E faz separação entre glândulas e medulas. E é apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. Lembram que ninguém conseguia enganar Jesus? Nem para o bem e nem para o mal, porque ele tinha o discernimento do que as pessoas pensavam e maquinavam. Simboliza, a espada de dois gumes simboliza o juízo e a justiça de Deus, que justifica o justo e condena e executa o ímpio. Pecado é uma coisa perigosa. Tem uma música antiga que diz assim: o pecado não dói. Depois ouça ela, Sebal. Se eu não me engano é o Luiz de Carvalho que canta ela. Ela diz assim: o pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. E aí ele vai falando como que é que o pecado vai chegando sorrateiramente na vida das pessoas e elas não percebem que ele está entrando. E como ele vai fazendo morada. Outra expressão que ele coloca é: onde Satanás habita. Sei que estás aonde está o trono de Satanás, a sua habitação. Pérgamo era uma cidade opulenta, rica, importante, sofisticada naquela época. Pérgamo era conhecida, ela só era menos importante do que Roma e Istambul. Inclusive ela era mais importante do que Éfeso, porque era uma cidade aonde estava a principal instituição médica do mundo da época, com um complexo de vários prédios, aonde se tratava doenças com magia. O médico que cuidava do imperador romano, obrigatoriamente, ele deveria ser de Pérgamo. Pérgamo também construiu 3 grandes templos em homenagem a 3 imperadores, e onde as pessoas iam adorar em devoção, é idolatria. Pérgamo, fora da Grécia, era o único local que tinha um templo a Zeus. E o templo existia, e aí a referência onde está o trono de Satanás. Zeus, que era uma divindade cultuada no politeísmo da época, da cidade, o trono dele, que tamanho, Tião, você acha que era o trono de Zeus em Pérgamo? Chuta-se um trono, imagine um trono. Que tamanho você daria? 50 metros quadrados. Você, Cleider? Um trono. 10 por 10. Cada um vai ter.
ele tinha 12 metros de altura. Não há as dimensões dele ao redor, mas para ter 12 metros de altura, devia ter uma base muito boa, né? Os degraus desse trono hoje estão na Alemanha. Foi a única coisa que conseguiram tirar de lá, arrancaram o mármore, né? E levaram e montaram no museu na Alemanha. Pérgamo também tinha a segunda maior biblioteca do mundo. E o nome pergaminho é dado exatamente porque ele foi inventado em Pérgamo. Alexandria era considerada a cidade mais intelectual do mundo na época e tinha a maior biblioteca. E em Alexandria era onde existia toda uma indústria de mestres, de universidades e de preparação de papiro, que era o único, fora as tábuas de argila que ninguém usava mais, o papiro era o papel da época, né, que era o bem mais consumido. E quando Alexandria percebeu que a biblioteca de Pérgamo teria a possibilidade de se tornar maior do que ela, eles pararam de fornecer pergaminhos como forma de sabotar. E aí um escriba, um amanuense de Pérgamo, começou a fazer pesquisas e a trabalhar e desenvolveu o pergaminho feito do couro de carneiro, que se tornou muito mais importante do que o papiro, e aguentava mais tempo, e o manuseio era mais fácil, para escrever era mais fácil, né? Então a dificuldade gerou uma grande revolução tecnológica na época. Nessa cidade estava uma igreja, a igreja de Pérgamo, e ela tinha algumas virtudes, mas ao mesmo tempo tinha dois grandes problemas que estavam destruindo a comunhão dela com Deus. Antipas, que eu falei com você, não tem uma literatura totalmente unânime sobre isso, mas a maioria dos historiadores alegam que era um bispo que foi ordenado para bispo da cidade de Pérgamo pelo próprio apóstolo João, e que ele se opunha severamente às doutrinas e à conduta pagã que tentavam impor sobre a igreja dentro dos comportamentos sociais da época. E por causa disso ele foi preso. Fizeram um utensílio, uns falam que é de ferro, outros falam que era de cobre, em formato de um touro, que era uma referência a Baal Zebub. E como ele não se sujeitou, fizeram especificamente esse touro por isso, o encandeceram e encheram de azeite e o desceram dentro desse touro para ele ser cozido vivo, como forma de ameaçar a igreja ou tentar fazer recuá-lo, ele recuar. Mas ele não recuou, e por isso ele é tido como a fiel testemunha, que não poupou a própria vida, não quis se preservar para não esmurecer o coração da igreja. João, ao estabelecê-lo como bispo,
realmente teve uma direção do Espírito Santo. Porque poderia ser um homem que recuaria, que cederia, né? Mas ele foi até o fim. E por que que ele passou por isso? Porque um grupo que fazia parte da própria igreja o denunciou e promoveu o seu assassinato. E aqui, na visão de João, o Senhor diz a ele, que, falando para ele sobre a doutrina de Balaão e os nicolaítas. Abra sua Bíblia comigo no livro de Números, no capítulo 25. Vamos ler do versículo 1 ao 5. Esse agora já vai ser mais difícil um pouquinho de encontrar do que Apocalipse, né? Números é qual livro da Bíblia? O quarto livro da Bíblia. Amém? Encontraram? Diz assim: ora, Israel demorava-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe, pois elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Porquanto Israel se juntou a Baal-Peor, a ira do Senhor acendeu-se contra ele. Disse, pois, o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, para que a grande ira do Senhor se retire de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: mate cada um os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. Esse texto, se você ler lá em Números 22, você vai ver aquele encontro de Balaão com o anjo, e ele insistindo em uma jornada que até foi o momento que uma jumenta falou com ele. E ele recebeu grandes fortunas para amaldiçoar Israel. Era uma pessoa que conhecia de princípios espirituais. Ele não era judeu, ele não era um profeta de Deus, mas que ele tinha um discernimento dos acontecimentos espirituais, como eles aconteciam, por que aconteciam e como executá-los. Contrataram ele como agouro, como um encantador, para lançar um feitiço sobre Israel. E ele falou: ó, faz tantos altares, sacrifica tantos novilhos, derrama sangue assim, traz oferendas assim, faz isso, 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 aquilo outro. Aí ele chegava nas montanhas, e quando ele via o arraial de Israel, que ele ia para proferir a maldição, a boca dele abençoava. O rei que tinha contratado ele ficava: você está louco? Você cobrou uma fortuna para amaldiçoar esse povo, e agora se abençoa. E fez isso durante 3 vezes. Ele falou: olha, é impossível, o Deus deles não permite, eu não tenho controle sobre isso. Contra Israel, Números 22, né? 19, se eu não me engano, ele fala: contra Israel não vale feitiço, nem encantamento. E ele falou: mas como que eu vou então destruí-los? Ele falou assim: só tem uma forma. Você precisa fazer com que o Deus deles os destrua. E como que eu vou fazer isso? Você pegue as mulheres mais belas do seu reino, coloque à beira do caminho, e aonde o arraial estiver, coloque elas por fora, para elas irem assediando os jovens.
Mande mulheres experientes, belas, sedutoras, que elas vão conseguir seduzir os jovens. E à medida que elas forem seduzindo, tendo intimidade sexual com eles, elas irão acrescentando a isso os rituais, oferecendo carne sacrificada, que eles não vão saber, mas a hora que vê, já estarão dados a embriaguez e a comida sacrificada. Eles vão estar entregues à libertinagem, à embriaguez e à glutonaria, enquanto prestam culto. E assim aconteceu. A Bíblia fala que Israel demorou-se naquela região, no Vale das Acácias, Seditim, se eu não me engano, a região. E eles assim fizeram. As prostitutas, as sacerdotisas, que prestavam cultos sexuais, foram levadas para a sedução dos jovens e posteriormente dos homens. E eles tiveram um grande êxito. E morreram milhares de judeus por causa da ira de Deus. Porque o pecado não pode coexistir com a glória de Deus. Até que Moisés fala para eles e diz assim, ó: os líderes, vocês, os pais das casas, pesado, né? Vocês vão agora trazer todos os seus jovens que se envolveram com mulheres e se entregaram aos cultos, e ao meio-dia vocês vão enforcá-los ambos na presença do Senhor. O pai vai enforcar o filho, o tio vai enforcar o sobrinho, o amigo vai enforcar o amigo, para que a ira do Senhor se aplaque. Quando Moisés sabia que estava prestes a ir, ele fala dando ordens, né, a Josué sobre o que fazer. E uma das recomendações dele é: não se esqueça de Balaão. Quando você entrar para possuir a terra e que ela estiver estabelecida, volte toda a sua fúria contra Balaão e o execute sem misericórdia e toda a sua casa pelo mal que ele causou a Israel, porque ele ensinou o inimigo como corromper o arraial de Israel. E aí, aqui ele está dizendo, no Apocalipse de João: tenho contra vós que sujeitais e estão suportando aqueles que seguem a doutrina de Balaão. O que isso significa? O aceitar, o aprovar a depravação moral dentro da igreja, o promover o homossexualismo. Pastor, a igreja é um local de interação, é um local de amor, é um local... Irmãos, eu volto a dizer, quem prega esse Jesus maconheiro, esse Deus hippie, não conhece Bíblia. Leia Joel 2. Eu li só os últimos versículos, leia os primeiros. Leia quando Isaías viu o Senhor. Capítulo 6 de Isaías. Isaías fala do encontro que ele teve, e numa visão que ele teve do trono de Deus. Ele falou: eu vou morrer,
Ele entra em desespero. Daniel, homem amado no céu, respeitado no céu, quando ele se deparou com a glória de Deus, ele caiu por terra. Não pense que a cólera de Deus não será derramada sobre a terra. Nós estamos vivendo num momento, irmãos, do perdão de Deus por intermédio de seu Filho. Mas eu fico pensando, aquele grito de Jesus na cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Imagine você, vou falar nem de filho não, Cássio, agora imagine você, o Samuel numa situação que você não pode livrá-lo, e ele falar, vovó, por que a senhora não me ajuda? E você vê ele perecer e não poder fazer nada, pela maldade de alguém. Conseguiu sentir um pouquinho o sentimento? Imagine isso atravessado na garganta de Deus. Imagine quando a ira de Deus for derramada sobre os homens, e vai ser derramada. A igreja, ela existe com um único objetivo: proteger aqueles que Deus escolheu salvar da ira futura. E é uma ira, Wellington Júnior, que ela não é momentânea, ela não é uma ira de fúria, aonde você vai ser torturado por um momento e acabou. Essa fúria, essa ira de Deus, ela terá efeitos eternos. Deus não vê, o salmista diz, Deus não sabe, Deus não se importa, Deus não está nem aí para ninguém. Mas o dia que as pessoas verem que Deus se importa e vê, tem um versículo na Bíblia que expressa claramente essa consciência coletiva. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. O meu povo perece por falta de conhecimento. Pode te usar, Luana? Aguenta? Lembra, Vera, como é que a Luana chegou aqui na igreja? As primeiras vezes que eu atendi? Estava muda, estava rouca, estava perdendo a voz, e nada dava volta, já tinha perdido, pode-se dizer, a visão de um olho, e uma situação de uma opressão incomum. Sabe aonde que ela pegou isso? Dentro de uma pseudo-igreja, com um gay declarado, um homossexual declarado, orando por ela, colocando a mão, abençoando. Que bênção, hein? Se Deus não intervém, eu duvido se a Luana estava aqui agora. A fúria que estava sobre essa família, a casa delas, a Vera, olha que depois daquilo, aquela briga que foi com a Letícia ela vinha aqui, e como ela é muito tranquilinha, né? Ela é aquele tipo de pessoa que ou você bate para ela desmaiar, ou então ela não ouve. Né, Alexandre? O Alexandre está ali, fala a Deus, né? Então, ela saía, aquela porta de vidro, ela batia, ela falava, vai cair, vai quebrar, uma hora vai cortar ela tudo, e eu vou falar bem feito. Ela não me atacava, mas você vê que ela tremia e ia embora, batendo, pisando duro. Passava 2 dias, ela voltava. A guerra que foi em cima dessa família.
o acidente esquisito que a Vera teve, as situações que a Luana passou depois de briga de trânsito, de coisa de trânsito, a própria Letícia, uma situação incomum sobre ela. Tudo isso por quê? A turma da doutrina de Balaão seduzindo os jovens. No duro, Luana. Você ia naquela igreja, ou você ia naquela boate, por causa de Deus? Irmãos, quando uma pessoa fala assim, eu quero Deus, ele sabe onde procurar, é o meio, é a sedução, não conseguia ter discernimento. E está cheio de gente aí com essa doutrina de Balaão. Vai no congresso de jovens, não importa de qual igreja não. Não, pastor, porque está fazendo uma grande obra, bonita, aquilo outro. Eu lembro um dia, de um evento que nós fizemos no Goiânia Arena, e tinha acontecido, no dia antes, alguns dias de evento de jovens, lá no Goiânia Arena, milhares de jovens. Eu fiquei assustado com a quantidade de sacos pretos, desses de 100 litros da Comurg, em redor do ginásio todinho, cheios até o topo de preservativo usado. Aí o cara ainda que coordenava o negócio, falando assim, não moça, aqui tem parada gay, aqui tem festa desses caras cachaceiro, e tudo quanto há. Não acontece isso. A quantidade de resto de droga, de preservativos e de situações que temos que intervir nos eventos evangélicos é assustador. Doutrina de Balaão, né? Era um local que era para se ter menos. E quando você vai hoje, você pode ir, que a questão é a mesma. Então, olha como que esse espírito está vivo, e o quão de gente que está promovendo isso e chamando de igreja. Igreja, irmãos, é um local de gente problemática, como em qualquer outro lugar do mundo. Então, evite certas fadigas, cuidado com o que você veste, para você não oferecer algo que você não pode entregar. Cuidado com as carências. Não, pastor, mas o mundo mudou, estamos no século não sei o quê, e os homens continuam os mesmos, fazendo as mesmas loucuras que faziam há 3, 4 mil anos atrás. O homem não mudou. Se algum homem veio do macaco, irmãos, esse já morreu, porque o restante está aí cometendo os mesmos erros de sempre. Esses dias eu estava conversando com uma situação com a irmã Marília, que nós estávamos dizendo, falando sobre a fragilidade humana, bactéria. Já estávamos conversando até sobre o caso da ferida da perna dela, que uma bactéria que pegou, e todo o sofrimento que foi, e angústia e dor, né? Como a irmã Marília sentiu dor. E aí nós estávamos falando de bactéria que tem no organismo. Eu lembro que quando meu pai faleceu, enquanto estava lá no hospital, foi para uma espécie de necrotério lá, meio que uma garagem, um local lá no hospital. Estávamos lá, não tinha nada. Aí passou algumas horas ali, aí a hora que levou
a funerária levou para poder arrumar o corpo, aí tive que identificar o corpo lá na Paz Universal. Aí a hora que cheguei lá, aí o cara já não deixou chegar perto. Ele falou, não, aqui com esse prazo que já tem, bactéria que sai, e se tiver contato com você, come, devora. Aí tem alguns anos atrás, teve uma jovem, uma moça que pegou uma infecção, e na verdade era uma bactéria, e a bactéria devorou o rosto dela, ao ponto de chegar no osso, comer nervo, e foi até que ela morreu. Foi para o cérebro, e aí ficou naquela, como que ela pegou isso? Aí foram descobrir, andar atrás, o que aconteceu? Ela foi numa festa, e lá beijou um rapaz. Esse rapaz, ele trabalha com preparação de corpo, necrotério, e ele tinha relação sexual com os cadáveres. E aí quando ele beijou ela, passou a bactéria para ela. O cara foi preso, isso, aquilo, outro. Isso é o mundo. Isso é o mundo. Não ignore a sua natureza sexual. Sexualidade não é coisa para ser ignorada. Ela precisa ser compreendida, ela precisa ser vigiada. Por quê? Porque essas coisas afastam o homem de Deus. Balaão simboliza todas as pessoas espiritualizadas que usam de conhecimentos ocultos para corromper a igreja. Balaão não pôde amaldiçoar Israel devido à proteção de Deus, então ele mostrou o caminho para destruí-los, que deveria ser com a ira de Deus que os protegia. Mas para isso eles deveriam levar os israelitas a pecar contra Deus por meio da sexualidade, das comidas consagradas e da adoração a Baal. O que vale um homem apaixonado? Nada. Uma mulher bonita, experiente, pegar um jovem bobo e dar uma agredida boa nele, ele mata pai e mãe por causa dela. Rouba carro, se arrochar muito e falar, não vai ver mais. Eu falo, então eu quero desviver, eu deserdo a família inteira. Hoje, as cidades estão cheias de falsas igrejas que ensinam o ecumenismo. Pastor, irmão, não existe a possibilidade de você colocar um homem de Deus ou uma mulher de Deus junto com uma pessoa que invoca demônio e não ter conflito, não ter atrito. Não existe harmonia entre isso não. Anjo e demônio não habitam no mesmo lugar. Se tiver que ficar lá, é guerra contínua, é um rangendo o dente para o outro. Crente não fica aonde tem imagem, onde as pessoas adoram imagem como se fosse Deus. Espera aí, ué. Não terás outros deuses diante de mim, não esculpirá escultura de nada que tem na terra, no céu, debaixo da água, não sei o que, e prostrará diante delas em adoração. O crente mais burro, o crente mais rabo de macaco, o crente mais boca de sacola sabe dessas coisas, e se ele tiver coragem de fazer isso, ele não é crente. Se ele não der um pavoroso nele, se o coração não acelerar com a possibilidade de pecar, é porque ele nunca entendeu a mensagem do Evangelho. Pastor, mas Deus falou que me protegeria do mundo e não me livraria, e me livraria, né, do mundo, mas que não me tiraria dele. Começa a frequentar determinados lugares para você ver.
Começa a levar para dentro da sua casa determinado tipo de gente. Começa a comer bolo enfeitiçado, você vê. Começa a deixar trazer para dentro da sua casa umas balinhas gostosas, umas pipoca, um negócio que estava lá, o cara, não, eu sou devoto de Cosme e Damião, e eu estava lá e eu trouxe. Dá para os seus filhos comer, para você ver. Não tem parcimônia nisso, não tem comunhão nisso. É louco, pastor, mas socialmente falando, como é que faz? Irmão, crente é bicho doido, toda a vida foi. Das pessoas não te odiarem, não tacar pedra em você, não te xingar na rua, já está bom. Na maioria do tempo, irmãos, os verdadeiros crentes, década de 50, década de 40, os primeiros crentes aqui na região de Goiás, sabe que hora que fazia batismo? 3 horas da manhã, debaixo de chuva, porque delegado não deixava batizar, a polícia não deixava batizar, o povo não deixava batizar, quem batizava, a família deserdava, mas lá estavam os crentes. Irmãos, o mundo não tem comunhão com as coisas de Deus. Tem, pastor? Não tem. O senhor é muito inocente, pastor, olha para mim. Eu estou falando que tenho, eu tenho. Eu sou inocente. Com essa cara de mundano que você tem, você já escolheu um lado. Você já se decidiu. Pastor, eu sou uma estrelinha de Jesus, eu não peco. Já está pecando, né? Só de falar uma bobagem dessa, já está pecando. Mas a grande verdade é, quando é que a sua fé foi colocada à prova? O pedreiro banguelo, o mecânico fedido, sujo, que te canta na rua, que subia, que não tem critério de nada, isso aí não é ameaça para você não. Mas deixa o cara rico, cheiroso, educado, aí está lá a mulher casada com aquela porta de brutalidade, aquela feiura, o trem, aí chega o camarada, educado, cheiroso, todo arrumadinho, bonjour. Falar bom dia, a mulher já apaixona. Se olhar, faz igual o Cleitinho. Você lembra do Cleitinho? Cleitinho era uma figura, né? Um dia ele tinha acabado o casamento, e ainda não tinha casado com a Janete, e estava na procura de uma esposa, né, de Deus. Aí nós estávamos num local, e quem olhava ele assim muito, ele parecia assim, ser tão sonso, mas o cara dá bobeira com ele, que ele te toma o que você não tem. Aí um dia nós estávamos num local, na Milão não, ali perto de onde a Aline mora, de primeiro tinha uma pizzaria ali, que era, como é que chamava lá? DiCaprio? Aí nós estávamos lá, e aí tinha uma mulher que olhou para nós assim e riu, né? Aí ele olhou para mim mais para ali e falou assim, para mim, ele falou assim, pastor, aquela mulher, ela está rindo de mim ou ela está rindo para mim? Conforme for o jeito, a pessoa pode estar rindo de você, que você fala assim, mete o pé. Primeiro o povo fala, né, de show do milionário José Rico, Chitãozinho Chororó, o cara chegava lá e cantava a mulher do outro, lá a mulher casada na mesa, a mulher metia o pé em tudo e ia para a esbórnia, fica aí em prasto. E tomava. Você não pode dizer que foi tentado
se não foi uma tentação que realmente poderia te derrubar. A maioria não cai, não é porque é santo, não, é porque não tem nem oportunidade. Agora, e se vir a oportunidade? Você está preparado para dizer não? Preparada para dizer não? Droga, hein? Pastor, eu caí. Um dia eu liguei para uma pessoa e ele não quis me atender e eu insisti. Eu falei, o que você está fazendo de errado? Não, pastor, quem contou? O que você está fazendo de errado? Não, pastor, eu estou em cima do pecado. Eu falei, então se aproveita. Aproveita, porque as consequências disso aí vai doer. Falei, tem outra. Sua mulher faz parte da igreja, e eu não tenho como esconder isso, porque eu vou estar traindo a confiança dela. Então você tem 15 dias para poder contar o que você está fazendo, porque senão eu vou ser obrigado a contar. Eu acho que a festa acabou ali na hora, né? Mas olha o zelo de Deus com essa pessoa, o cuidado de Deus com essa pessoa, de despertar um bocoió igual eu para poder atravessar o caminho da pessoa. A doutrina dos nicolaítas. Acredita-se que se tratava dos discípulos de Nicolau de Antioquia. Nicolau pregava a libertinagem cristã e ignorava o corpo físico como o templo do espírito. Gnóstico, né? Promovendo assim a prática da imoralidade sexual entre os cristãos. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Dessa forma, vemos claramente a associação dos nicolaítas com a devassidão sexual, e o que é confirmado em consenso pelos estudiosos, que acreditam que os nicolaítas eram muito provavelmente agentes propagadores de imoralidade e de idolatria entre os primeiros cristãos. Práticas expressamente reprovadas pela Bíblia. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, pois nem os impuros, os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. É Bíblia. Todo o esforço de Satanás e do mundo gira em torno de desacreditar a igreja, corrompê-la ou afastar as pessoas da comunhão do corpo de Cristo. Corrompendo a fé por meio de uma falsa espiritualidade, da libertinagem sexual, feitiçarias por meio de drogas, bebidas e enganos ideológicos, avareza, culto ao próprio ego e o desprezo pelas autoridades bíblicas, tanto líderes como as doutrinas bíblicas. Irmãos, cuidado com pessoas e igrejas que querem serem famosas, que querem honra humana. Jesus fala, se você quiser agradar o Pai, entra para o seu quarto, dobra o seu joelho e fala com o seu Pai em secreto, que em público te recompensará. Mas não faça como os hipócritas, que fica mostrando para todo mundo que jejuma, que fica se gabando de coisas que Deus fez como se fosse eles que fizeram, e que busca a aprovação de todos. Essas coisas hoje estão
Hoje já não está tanto mais na televisão, mas está aí na internet, está aí para todo lugar. Homem de Deus, mulher de Deus sabe que quem opera milagre é o Espírito Santo, e que nós somos vasos que o Senhor usa como quer, a hora que quer, e que devemos buscarmos sermos vasos de honra. Os nicolaítas estão aí, os que cultuam Balaão estão aí. O que Deus falou, o que Saul falou para Samuel, quando Samuel falou para ele que Deus o rejeitou? Ok, mas o povo não sabe. Fica aqui perto de mim para o povo pensar que Deus ainda é comigo. Pastor Rubens estava comigo um dia. Nós estávamos na casa de um pastor. Uma igreja com 6.000 membros. Já imaginaram a quantidade que é 6.000 pessoas vindo adorar num culto? Muita gente. Primeiro dia que nós estávamos nessa igreja, marcaram para 7 horas, né? A hora que deu 9 horas, ainda estava chegando as irmãs com o cabelinho molhado. Falaram, o que esse demônio está fazendo aqui uma hora dessa? O que vem fazer aqui? Aí no outro dia, você lembra que eu pedi, eu mandei, falou assim, ó, deu tal hora, fecha as portas. Nós não podemos fazer isso porque o povo vai ficar revoltado, então eu vou embora. E ficou aquela multidão de gente fora da igreja, e um meio. No outro dia, que era o último dia que eu estava ministrando, meia hora antes do culto, a igreja estava lotada. Aí nós saímos e fomos fazer um social na casa do pastor, que eu odeio determinado tipo de coisa, que eu sei que vai dar problema. E aí no meio lá da conversa, e tudo quanto há, o senhor lembra o que a mulher do pastor falou? Do nada, chegou em mim e falou, pastor, a coisa que eu mais odeio no mundo é a igreja. Por quê? Falei assim, porque a igreja para mim é lugar de desonra. Não teve uma igreja que eu fui que o meu marido não me traiu dentro dela. E agora ele é amante de fulano e de fulano e de fulano. E toda a liderança dessa igreja sabia disso. Mas ninguém tomou nenhuma decisão, por quê? Porque manter o pecado dentro da igreja é mais fácil do que se indispor com os amigos. Mas consegue imaginar o perigo disso para a igreja? Para a vida daquelas pessoas? Um altar que emana adultério 24 horas por dia. E era uma igreja de adúlteros. Toda hora chegava. Foi indo, Aline, eu falei assim, o Rubens fala, pastor, mas nós precisamos isso, aquilo, outro. Eu falei, eu abandonei a ideia de ministrar em igrejas, porque toda vez surgiu um problema. A última igreja, a penúltima igreja que eu ministrei um seminário, a igreja fechou. A igreja tinha 800 membros. Estavam lá reunidos em cima de uma promessa de um cara que apareceu um estelionatário, e caiu muita gente nisso. Até o Cleiton quase caiu na época com essa mesma história, que o cara tinha tantos milhões para receber de uma herança, não sei de quem, mas que precisava de documentos para poder converter essa herança para o Brasil. E com essa conversa, ele levantou um punhado de pastores de várias igrejas, e esses pastores ludibriaram a maioria das pessoas, destruíram mais de 20 igrejas e formaram uma. Tinha uma promessa de quem dava R$1.000 ia pegar 2 milhões de reais. Então juntaram 800 pessoas, tinha uns assim mais inteligentes, que deram 50 mil. Quem deu 1 milhão, ou quem deu 1.000 vai pegar 2 milhões, o cara
chamou 50 mil no peito da turma lá. Aí eu cheguei e ministrei sobre Mamon, o pessoal ficou olhando assim, o Ministério de Louvor, era um Frankenstein de igrejas. No outro dia reuniram, então falou, vamos voltar para nossas igrejas, vamos pedir perdão, e já tinha 2 anos que estavam reunidos nessa orgia espiritual. Por conta de quê? De engano. Guarde o seu coração. O seu maior desafio é permanecer fiel. E entenda uma coisa: por que o diabo tenta tanto desacreditar a igreja? É para que as pessoas cheguem à conclusão que não precisam de igreja para alcançar salvação. E eu vou dizer uma coisa: ninguém vai a Deus se não for por Cristo. Ninguém chega a Cristo a não ser pelo Espírito Santo. E ninguém recebe o Espírito Santo se não for pela intercessão da igreja. O diabo quer corromper e destruir a integridade da igreja. E o seu desafio é ter o discernimento do que é de Deus e do que não é. Pastor, eu gosto da igreja porque me tratam bem. Vai, carente. Simplício. Procura uma igreja que te apresenta as verdades da Bíblia. A última coisa que você precisa dentro de uma igreja é se sentir elogiado. Igreja é local de você ser confrontado, é local de você ser curado, é local de ter paz, de estar bem socialmente. Não. Pense nisso. Aqueles que defendem a doutrina de Balaão e nicolaítas, está cheio para todos os lados aí. Amém? Vamos ficar de pé?